Olá, eu sou Maílson da Nóbrega. Hoje eu vou destrinchar para vocês as propostas de reforma tributária. Hoje, especificamente, eu vou analisar a PEC 45, que é a proposta de emenda constitucional de autoria do deputado Baleia Rossi, que é baseada em estudos do Centro de Cidadania Fiscal, comandado pelo economista Bernard Api. Essa proposta cuida especificamente da tributação do consumo, que é um caos total. São 5 tributos, cada um diferente do outro. Essa bagunça é responsável pela queda de eficiência da economia brasileira, em grande parte, porque eles incidem em cascata, isto é, incidem sobre eles mesmos ao longo do processo de produção e comercialização, e isso contribui negativamente para o potencial de crescimento da economia, dificulta a geração de emprego e de renda. Portanto, essa é uma proposta que tem a ver essencialmente com o crescimento da economia, do emprego e da renda dos trabalhadores. Essa proposta, ela engloba num só tributo, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, cuja denominação da proposta é o Imposto de Bens e Serviços. E ele unifica 5 tributos, 3 do governo federal, o IPI, o PIS e a COFINS, um dos governos estaduais, o ICMS, e um dos governos municipais, o ISS. Essa proposta vai acabar com o que eu mencionei aqui, a tributação em cascata. Por essa tributação, os impostos se entranham no custo de produção das empresas e isso impede a desoneração nas exportações. Como todo mundo sabe, os países isentam a exportação de tributos sobre o consumo, porque eles serão tributados no país de destino. E se não isentar na origem, ele é tributado 2 vezes. Por isso que isso é uma regra universal admitida pelas autoridades que regulam o comércio mundial, como a Organização Mundial do Comércio, baseada em Genebra. Não é? Essa proposta é muito engenhosa. Primeiro, além de unificar os 5 tributos, ela propõe uma transição bem cuidadosa, engenhosa, durante 10 anos. Nos 2 primeiros anos, o IBS vai ter uma alíquota simbólica, apenas para reunir informações capazes de orientar os governos sobre qual vai ser a alíquota efetiva. Fala-se em 25%, pode até ser, mas não é a final. E ao longo do tempo, o sistema antigo vai desaparecendo e o sistema novo vai nascendo. Essa proposta tem inúmeras vantagens. A primeira delas, como eu falei aqui, é acabar com a bagunça e contribuir para o crescimento do país. A segunda é aumentar a produtividade da economia. E isso tem consequências positivas tanto do lado do crescimento do PIB, quanto da competitividade dos produtos que são exportados pelo Brasil. Além disso, ela vai permitir, porque é uma incidência não em cascata, que ao fim do processo de produção e comercialização se saiba exatamente quanto do imposto é contido em cada produto. E aí haverá uma devolução automática para as empresas que são exportadoras. Vai permitir também a desoneração dos impostos sobre bens de capital, máquinas, equipamentos, instalações. Isso vai favorecer a expansão do investimento e o crescimento da economia. Ela tem uma outra característica, será tributada no destino. Atualmente o ICMS é cobrado na origem, isso dá maior confusão e serve para os estados concederem incentivos fiscais. Os incentivos fiscais são benefícios que os estados concedem às empresas usando o ICMS. O Brasil
é o único país do mundo que usa um tributo sobre o consumo para conceder incentivo fiscal. Isso é uma anomalia, porque o tributo sobre o consumo é pago pelo consumidor e não pela empresa. Então, na verdade, os estados autorizam as empresas a se apropriarem de um imposto pago pelos consumidores. Além do mais, o Brasil vai se igualar a 165 países que adotam esse tipo de tributação. Nós vamos estar na modernidade. Tem gente falando aí que isso é o imposto dos nossos avós. Isso é pura bobagem, com todo respeito para quem disse isso, né? A União Europeia, que reúne 28 nações desenvolvidas da Europa, todos os países são obrigados a adotar o seu IVA, o seu imposto sobre valor agregado. E eu nunca ouvi falar que eles chamassem lá o IVA deles de avô ou avó, né? Então, não se preocupe, não entrem nessa. Isso não faz o menor sentido, né? E, finalmente, isso vai acabar com a guerra fiscal. A guerra fiscal teve sua justificativa no passado para os estados, sobretudo os menos desenvolvidos, atraírem investimentos. Mas isso não se justifica hoje. Primeiro porque todos passaram a dar. Então ele perdeu o sentido. Se todos dão incentivo, um ou outro perde a competitividade. Em segundo lugar, porque isso altera de forma negativa o que os economistas chamam a alocação dos recursos. Isto é, empreendimentos industriais e comerciais se localizam não no melhor local para efeito de competitividade e operação da logística, mas naquele que tem mais incentivo fiscal. Isso é uma ação da empresa que faz lógica para a contabilidade dela, para os seus lucros, mas não faz lógica para o país. Por exemplo, centros de distribuição de medicamentos, de produtos de consumo, se localizam não em função da logística, mas nos estados que dão mais incentivos fiscais, né? Então, tudo isso vai por ordem nessa bagunça, vai se discutir como é que os estados vão poder continuar atraindo investimentos. Tem vários modelos que podem ser examinados, inclusive o adotado pelos estados americanos. Eles dão simplesmente uma doação de um determinado valor para reduzir o custo do investimento e tornar a empresa competitiva, mas ela vai pagar impostos como outra qualquer. Mais uma informação, a Índia realizou uma reforma tributária muito parecida com esta da PEC 45 no ano passado. Sabe qual foi o resultado? O cálculo é que a reforma aumentou em 2 pontos de percentagem o crescimento do PIB indiano. Estava crescendo 8, 10%, passou a crescer 10 a 12%. Coisa parecida pode acontecer aqui. Em resumo, a proposta do deputado Baleia Rossi, que cria o imposto sobre bens e serviços, é a melhor já formulada no país nos últimos 30 a 40 anos. Eu estou torcendo para que esta seja a proposta finalmente aprovada pelo Congresso. No próximo programa, a gente vai falar sobre a ideia de um imposto único sobre transações financeiras. Já posso antecipar para vocês, isso é uma maluquice. Vocês vão ver por quê.